Boa tarde a todos. Olá. Estamos começando mais uma live da Memória da Eletricidade do Brasil. Como vocês sabem, quem nos acompanha aqui já sabe que todas as segundas-feiras nós temos o Igor Sacramento da Fiocruz, falando conosco sobre Covid, essa crise da pandemia. Temos às sextas-feiras também a nossa sessão de comunicação e bem-estar. E hoje vamos inaugurar uma nova sessão das nossas lives, às quartas-feiras, onde nós vamos conversar sobre o setor elétrico, sobre, a princípio, os impactos da pandemia e da crise no setor elétrico. Traremos aqui uma série de especialistas, de pessoas com muita atenção ao tema. E estamos, portanto, com esse projeto das quartas-feiras, expandindo a nossa sessão de lives com o propósito que é o nosso propósito atual na Memória da Eletricidade, que é trazer também as discussões de presente, as discussões de futuro. Pensamos no passado, mas para ajudar a sociedade a refletir sobre o futuro. E nós, como vivemos uma época bastante conturbada, nossa obrigação não é ficarmos restritos a uma observação do passado, mas sempre contribuir para o futuro também. Então, eu sou Ricardo Buratini, eu sou curador digital desse projeto da Memória da Eletricidade, projeto que muito me orgulha, um projeto que envolve um grupo excelente de professores, de pesquisadores, de agentes do setor elétrico que estão envolvidos nesse novo desafio que nós queremos fazer no setor elétrico brasileiro, que é contribuir para o compartilhamento, para a divulgação de estudos, de reflexões, de notícias, enfim, de reflexões gerais sobre o setor elétrico e como que ele afeta a vida de cada um de nós. Então, hoje nós teremos mais uma live, né? Falaremos, o nosso tema é o tema do Covid, os impactos da crise do Covid no setor elétrico, e teremos a Amanda O'Hara. A Amanda O'Hara, ela é elétrico brasileiro, muito nos orgulha a presença da Amanda O'Hara. Ela é coordenadora do Instituto EMAIS. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Obrigado pela sua presença. Eu estava falando aqui que é um prazer ter você aqui, né? A Amanda, ela é coordenadora do Instituto EMAIS. A Amanda, ela é mestre em planejamento energético. Ela é bacharel em engenharia química, tem 13 anos de experiência já no setor de energia elétrica. E ela vai nos honrar aí com algumas reflexões, com as palavras dela, nos ajudar aqui a refletir sobre esse momento. Como eu disse, o tema nosso é o impacto, né, do Covid no setor elétrico de forma geral e, sobretudo, no tema da transição energética, não é, que é a especialidade da Amanda e do Instituto EMAIS. Então, Amanda, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse nosso convite, e começaria trazendo para você uma questão para a gente já bater um papo sobre ela, né? Quer dizer, de forma geral, quais seriam os impactos principais dessa crise, né? Dessa crise no setor de energia brasileiro? Acho que é uma primeira pergunta que acho que o público não especializado no assunto talvez queira começar a entender. Tá certo. Obrigada de novo pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando com vocês hoje no Memória. É uma grande honra para a gente aqui do EMAIS fazer parte dessa estreia, né, do tema setor elétrico nas lives do Memória da Eletricidade. E eu venho aqui representando o Instituto EMAIS, que tem, como o Ricardo já comentou, é uma organização sem fins lucrativos, né? É uma organização da sociedade civil que tem como tema principal a transição energética brasileira. E tem o site nosso lá, depois quem quiser
se interessar para dar uma olhada, é o www.emaisenergia.org. E lá tem bastante material sobre o tema. Pois bem, então, a missão do EMAIS, eu queria só dar esse contexto para poder também falar um pouco da abordagem que a gente vai dar aqui sobre a transição energética brasileira, que seja inclusivo para pessoas que estão, não só os especialistas do setor energético brasileiro, mas também para um público mais geral. Então, quando a gente falar aqui hoje, a tentativa vai ser trazer isso para uma linguagem mais simples, para comunicar o que vem acontecendo no setor elétrico brasileiro e também os desdobramentos disso na transição energética com essa crise que a gente está vivenciando, né? Então, sobre esses impactos do Covid no setor elétrico. Para falar sobre isso, eu acho que vale dar uma geral sobre a estrutura do setor elétrico brasileiro, né, Ricardo? Que, assim, desde os anos 90, o setor elétrico brasileiro ele é desverticalizado, né? Então, a gente tem basicamente 4 segmentos principais, que é a geração, que é onde ocorre a produção da eletricidade propriamente dita, o segmento de transmissão, o de distribuição, que a transmissão leva da geradora grandes distâncias, alta tensão, até os centros de distribuição, a distribuição propriamente dita, que acontece nas áreas de concessão, e as comercializadoras, que fazem trâmites de venda de energia, né? Entre geradores e consumidores. E, assim, de maneira geral, o que acontece a geração e a comercialização são mercados concorrenciais. Então, tem vários atores trabalhando e concorrendo entre si por preços, enquanto a transmissão e a distribuição acontecem por concessão. E, assim, a compra de energia nesse sistema, ele acontece de 2 formas diferentes. A gente tem o mercado livre, em que os grandes consumidores com grande, hoje acima de 2 megawatts, né, de consumo, eles podem comprar energia diretamente do gerador que fornece energia para eles em contratos bilaterais. E a maior parte dos consumidores aqui no Brasil é atendida, na verdade, pelo mercado que a gente chama de regulado, em que as distribuidoras que fazem que são as intermediárias, né, que chegam com a energia para nós, né, para os consumidores, e toda essa energia que elas vendem para a gente tem que ser pré-contratada de determinados geradores, e isso acontece através daqueles leilões que a gente ouve falar, que são promovidos pelo governo, né? Então, a distribuidora, ela fala para o governo, olha, minha previsão de consumo é essa aqui. E aí o governo promove os leilões e faz essa pré-contratação. Por que eu estou querendo explicar isso tudo? E tem mais um ponto que eu queria destacar também, é que para os consumidores de baixa tensão, que são uma parcela significativa da população geral, né, a venda de energia, o que a distribuidora recebe é com base no que ela vende de energia, né? Então, mesmo que ela tenha custos que não estão relacionados ao total de energia que ela comercializa, ela recebe proporcional à quantidade de energia que ela vende, né? Então, o que acontece nesse momento que a gente está vivenciando essa crise do Covid? Embora nosso consumo doméstico esteja aumentando, né? Porque a maior parte das pessoas que pode estar ficando em casa, esse aumento de consumo doméstico está longe de se equiparar compensar, à perda, né? De compensar, exato, a perda que a distribuidora tem no consumo do comércio e da indústria também, né? Se estima que essa perda é mais ou menos de 13%. Então, ela esperava vender uma determinada quantidade de energia e está vendendo 13% a menos. E aí, o equilíbrio desse mercado, né? A distribuidora, ela precisa, de alguma forma, fechar essa quantidade que ela compra com a quantidade que ela vende. Se o mercado dela está consumindo menos, ela vai precisar vender isso no que a gente chama de mercado de curto prazo,
e ela vende isso ao preço que está valendo a energia hoje. E, de maneira geral também, a venda de energia, né, o preço pago pela energia tem a ver com esse custo da geração. Primeiro entram as unidades que têm um custo menor para produzir a energia, e aí conforme vai aumentando a demanda, vão entrando unidades que têm custo maior. Isso faz com que o preço que está valendo hoje, como a demanda está mais baixa, é um preço mais baixo também. Então, quando a distribuidora vai vender no mercado de curto prazo essa sobrecontratação dela, ela acaba vendendo por menos do que o que ela pagou. Quer dizer, né, ela tem, desculpa, então ela tem Claro, um duplo problema, né? Ela tem um duplo exato. problema, né? Ela tá ameaçada, ela não está vendendo mais o que ela esperava vender e que ela comprou, né, para entregar a esse consumidor. E essa sobra de energia que ela não está encontrando mais compradores para ela vai ter que liquidar um preço muito baixo. Então ela vai ter Exato. esse duplo problema, não é isso? Exatamente. Então, É. assim, veja que a distribuidora, a distribuidora é a porta de entrada dos recursos para o sistema elétrico como um todo, né? Porque o consumidor paga a conta para a distribuidora e ela faz o repasse daí para pagar os custos de transmissão e também os custos de geração, né? Então, se a distribuidora tem problemas de caixa, primeiro, isso num primeiro momento fica limitado a ela, mas isso também pode comprometer a saúde financeira de todo o setor elétrico, né? Então, chama atenção para isso que nesse momento que a gente está vivendo é um problema de caixa das distribuidoras que compromete sim a segurança no suprimento, né? Então, isso precisa ser resolvido para que elas continuem operando e possam manter o fornecimento como se Claro. espera. Claro, Né? então, fazendo uma analogia, né? Me corrija se eu estiver fazendo uma analogia errada, mas é como se as distribuidoras fossem a bilheteria do sistema, né? Elas são quem arrecada é a caixa, é o caixa do sistema, e que o consumidor às vezes acha, não vou pagar a distribuidora, tudo bem, o problema é da distribuidora. O problema pode se reverter, ao final das contas, ao próprio consumidor, porque, na verdade, se a distribuidora tiver um problema enorme de caixa, ela pode repassar uma inadimplência, pode se estender a todo o setor elétrico, e aí a gente chega numa situação caótica, né, onde, no final das contas, a gente não está achando que isso vai acontecer, a gente acha, né, o bom senso vai prevalecer, né, mas é só para os não especialistas entenderem, né, da importância de se manter a solvência, né, se manter o equilíbrio financeiro das partes no setor de energia, porque ao final, né, de tudo, né, o que pode estar em risco é o próprio suprimento de energia nas residências, nas casas, nos hospitais, né, nas escolas. Exatamente. Então, né, a gente não pode esquecer, né, esse ponto, né, Amanda, que a energia é um serviço público essencial, né, e que esse sistema é um sistema de rede, né, um sistema integrado, um sistema de rede, onde a distribuidora é uma parte central, né, nesse sistema, que se ela tiver problemas financeiros muito graves, ela pode colocar o sistema todo em uma situação de vulnerabilidade. Né? Exatamente. Tá certo, muito bom. E aí eu queria até fazer um comentário, até claro, para acalmar, que na verdade já tem sido discutidas soluções, né? O Ministério de Minas e Energia já vem discutindo enfim, internamente como apoiar as distribuidoras nesse momento, através de empréstimos emergenciais, estão sendo falado, né, sobre isso. Mas, assim, isso acaba sendo uma solução para esse primeiro momento. Acho que vale ressaltar que, como a gente está vivendo uma situação excepcional, né, que envolve o sistema como um todo, por isso que a gente já falou anteriormente, faz sentido pensar numa solução sistêmica, né, sem exportar o risco de um segmento para outro, né? Então, tem que ser equacionada uma solução, porque é um problema de fato complexo que a gente nunca viveu, né, até o momento. Então, que precisa ser pensada uma solução dando devida importância acho que tendo em mente que é uma situação excepcional mesmo, né?
Claro. Inclusive, né, Amanda, é uma coisa que a gente vê que está acontecendo, né? Inclusive, não só no setor elétrico brasileiro, né? Essa crise é uma crise inédita, né? Nossa geração, acho que só talvez comparável, isso seja um esforço de guerra, né? Onde você tem uma paralisação tão profunda, né? E tão intensa da atividade, como a gente está vendo agora, é uma situação excepcional que requer saídas também excepcionais, né? Nesse sentido, é interessante, né, perceber como já está havendo, até em outras partes do mundo, algumas iniciativas nesse sentido também. Você disse que o Ministério de Minas e Energia tem estudado essas questões, né, tem estudado equacionar esse problema sem deixar expostos os consumidores, mas também sem deixar expostos os agentes do setor, que são responsáveis pela estabilidade, né, do fornecimento de energia. E a gente vê no mundo, né, acontecendo algumas coisas interessantes, né, nos Estados Unidos, na Europa também estão fazendo Sim. isso, né, não é uma coisa que é só o Brasil que está fazendo. Né? Não, acho que é um problema que o mundo todo está vivendo, né? Eu vi Uhum. que veio uma pergunta aqui, Ah, falando sobre ótimo. se as distribuidoras são públicas ou privadas. Na verdade, a distribuição ela acontece em áreas de concessão, né? Então, são contratos, são empresas privadas que a maior parte delas, né, pelo menos é privada aqui no Brasil, e elas pegam esses contratos para suprir aquela área de concessão por um determinado tempo, né? Então, elas fazem esse serviço de fazer a energia chegar até o consumidor final com a rede, né, de distribuição, e também comercializam a energia, né? Elas fazem essa dupla função. Elas levam a rede até a gente e vendem a energia para a gente também. E aí a gente paga para a distribuidora e ela repassa para os outros agentes o que lhes cabe, né? Ótimo. Pergunta do Moacir Lacerda. Obrigado, viu, gente, pela participação. Mandem questões, mandem dúvidas. Eu vou ter que chegar pertinho aqui para poder ler as perguntas, mas não deixem de mandar perguntas, né? A transmissão, o Moacir também pergunta se a transmissão também é privada, né? O sistema não foi privatizado. Eu acho que a Amanda já respondeu aqui também, que há empresas públicas e privadas, né, na transmissão, mas o sistema de transmissão e de distribuição funciona num regime de concessão, né? Seja Sim. privado, seja público, isso é um sistema regulado, não é um sistema não é um sistema concorrencial, diferentemente da geração, né, como a Amanda disse, que é um sistema concorrencial. Bom, então eu acho que tem mais uma outra questão mais geral, né? Eu acho que sobre o impacto aí da crise do Covid é que a parte da agenda regulatória do setor agora fica toda, acho que Pois é. subordinada a isso, né? O setor vinha caminhando para uma série de discussões, né? Como liberalização, ampliação do mercado livre, não é? E claro que nessa situação emergencial é isso mesmo, Amanda. Você concorda com essa? Com certeza, né? Você sabe bem, tem acompanhado também, né, Ricardo? Uhum. O setor a última reforma que houve legislativa né, de grande porte, assim, foi o Marco Regulatório de 2004. Claro que houveram algumas leis que vieram ao longo desse tempo, mas o setor ele já vinha necessitando, apontando a necessidade de uma modernização. Tem esse foco que o Ricardo comentou já, de abertura do mercado livre, que é abrir aquela possibilidade de comprar direto do gerador para consumidores que sejam de menor porte, né, do que hoje acontece, né? Então, abrir, em última instância, para todos os consumidores poder escolher de quem comprar a própria energia, mas também tem outros pontos que são bastante importantes para o funcionamento do sistema, que é a revisão de subsídios, venda de outros produtos além da energia, que são bastante importantes para o bom funcionamento do sistema elétrico, né? Então, várias dessas modernizações que estavam sendo discutidas, já estavam avançadas, né, no Congresso Nacional, indo agora para aprovação na Câmara, foram agora
deixadas para um outro momento, porque toda a agenda, não só legislativa, mas também regulatória, da agência reguladora, está para suprir a necessidade dessa emergência que a gente vem vivendo, né? Maravilha. E Surgiu aí uma vamos pergunta aqui, que acho que é nesse sentido torcer para que também, né? isso seja, essa fase seja superada o quanto antes e a gente consiga Ótimo. lidar com. Quer dizer, como fica a agenda da geração distribuída nesse momento, né? A pergunta foi feita pela Suzana, eu acho, me desculpe. Isso, a Susan. Eu acho que respondemos, né? Acho que tudo fica num segundo plano, né? Claro que a geração distribuída, depois eu acho que a gente pode voltar ao assunto, né, Amanda? Quando a gente falar do nosso segundo tópico, que eu acho que a gente até poderia entrar nele, né? Que é o tópico da transição energética, né? Eu acho que é uma questão muito importante. Eu pediria para você, Amanda, acho que num primeiro momento, esclarecer os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores, né, sobre esse tema, o que é transição energética, não é? E se quiser falar um pouquinho sobre EMAIS, o Instituto EMAIS Eu também não nesse estou te sentido, eu acho que... ouvindo. Ah, cortou? Eu vou repetir, tá bom? Eu já estou passando ao nosso segundo tópico. A sua fala, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Agora estou. Vamos lá, de novo. Passando a tema da transição energética, não é? Eu queria que você falasse um pouco mais agora sobre isso, o que é transição energética e o Instituto EMAIS, qual é o papel do Instituto EMAIS, que você apresentasse um pouquinho o que é isso para a gente entender depois, num outro momento, como que essa crise afeta a transição energética. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, que a tua fala ficou para mim toda recortada, mas eu entendi que a pergunta tem a ver com a transição energética, né? Isso, o que é a transição energética? Né? Tá Primeiro, ótimo. e o Instituto EMAIS. Tá, perfeito. Então, sobre o Instituto EMAIS, né? Falar um pouquinho sobre essa instituição que eu estou representando aqui. O Instituto EMAIS, ele como eu comentei no início, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que é focada na transição energética brasileira, né? Então, a nossa missão é promover o debate, promover e qualificar, né, um debate sobre a transição energética aqui, que leve em consideração propostas de uma transição, que a gente fala de transição justa, que ocorre para toda a sociedade, né? E que seja alinhada com essas evidências sobre mudanças climáticas e economicamente eficiente, né? Então, a gente entende que a energia, ela é energia de qualidade, limpa e acessível, é uma condição essencial para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Então, por isso que o Instituto tem essa meta, né, essa missão. E aí, convido de novo, né, quem está nos ouvindo agora, tem um website que é o www.emaisenergia.org, e ali a gente disponibiliza toda a produção feita pelo Instituto. A gente também tem promovido lá uma discussão sobre impactos da crise no setor energético e, por consequência, na transição energética, que chama Cisne Negro e a Transição Energética, é uma série de webinários. Tem também um material que explica sobre o funcionamento do setor elétrico, que é o Panorama do Sistema Elétrico Brasileiro, que vale a pena, também tenta explicar um pouco mais sobre o que a gente falou agora, né, de funcionamento do sistema. E também tem várias coisas, fiquem à vontade para olhar lá. Mas a transição energética, como processo, né, ela é esse processo de integração dessas novas tecnologias renováveis, que basicamente é solar e eólica, mas também outras tecnologias que se baseiam nas renováveis, por exemplo, veículos elétricos que são movidos à eletricidade que vem de fontes renováveis, né? Então, seria a integração dessas fontes no setor, na matriz energética, né? E com uma redução na participação de fontes fósseis.
Então, isso vai, né, ao encontro dessa necessidade que a gente tem na realidade atual de reduzir emissões. Então, só explicando um pouco melhor, a transição energética ela vai para muito além do setor elétrico, né? Não é só substituir, por exemplo, as térmicas a carvão, ou a diesel, ou a gás natural, por uma unidade de geração eólica ou solar. Não é só isso, né? Tem também esse movimento, mas também, através dessa eletricidade renovável, a gente pode descarbonizar, levar a eletricidade como combustível para outros setores da economia. Por exemplo, como eu já falei dos veículos elétricos, né? No setor de transportes, a gente pode, além, né, da eletrificação, você também tem os biocombustíveis, mas uma outra forma é esse movimento de entrar com veículos elétricos para poder substituir o fóssil pelo renovável também nesse setor. Ou na indústria, através de processos eletrointensivos, né, caldeiras elétricas ao invés de caldeiras a óleo combustível, e por aí vai. Né? Então, é um processo que abrange todo o setor energético em outros setores da economia, para além do setor elétrico. Apesar de começar no setor elétrico, né? Porque se esse passa a ser um combustível importante, a gente tem uma eletrificação maior, uma demanda maior por eletricidade. E assim, eu acho que o que traz de mais diferente, né, essas novas renováveis, elas têm a questão a gente chama de intermitência, que é a variação no suprimento. Depende de ter sol para gerar energia solar, para aproveitar a energia solar, depende de ter vento para aproveitar a energia eólica, e a gente não pode controlar esses fenômenos, né? Então, se eu precisar consumir energia à noite, de onde vai vir essa energia, se eu não tiver um armazenamento dessa energia? Então, você cria uma necessidade maior de armazenamento, do sistema mais flexível, para que essas fontes sejam integradas sem perdas, né? Para o consumo, para equilibrar o consumo com a oferta. E Ou seja, o né, que é mais Amanda? interessante... Pode falar, desculpa. Não, desculpe, só para, né, tentar concluir um pouquinho e para a gente, para ver se a gente está num bom caminho de entendimento, né? Ou seja, a gente não, mesmo uma transição energética, não significa que nós vamos ficar totalmente independente dos combustíveis fósseis, né? Caminhar para uma matriz mais limpa, mas ainda assim nós precisaremos, durante um bom tempo, enquanto não tivermos uma capacidade de armazenar a energia que a gente gera, né, nós precisaremos ainda de alguma outro tipo de fonte, seja hidráulica, né, seja carvão. Carvão a gente espera que não, que é o pior deles, né? Que seja o gás natural, que seja uma outra fonte, né, menos poluente, menos emissora de carbono do que do carvão, né? Porque, então, acho que talvez um detalhe importante também, né, porque talvez muita gente não se deixe levar por essa questão importante, né? E realmente, até a gente que é do setor esquece isso às vezes, é que a energia não é um produto que você armazena ainda, né? Ela é gerada no momento que você consome, né? Então, quando chegar o armazenamento for possível, aí sim nós teremos uma revolução nesse processo. Aí sim nós poderemos abrir mão, né? Pelo menos tecnicamente, né? Tem toda uma questão de preço, de oportunidade, de custo aí, mas tecnicamente a gente ainda não pode abrir mão dos combustíveis, da chamada energia firme que vem, né? Das térmicas, das hidráulicas, né? Exige uma adaptação do sistema como um todo, né? E, assim, também eu queria chamar a atenção que, além dessa questão da intermitência, essas novas renováveis, elas mudam um paradigma importante no setor, que é essa coisa da economia de escala, né? Você não tem necessariamente que ter grandes centrais geradoras para poder gerar a energia econômica de uma forma economicamente eficiente, né? Então, um painel solar, uma grande unidade, uma grande fazenda solar, vai ter pouco ganho de eficiência comparado com
uma placa solar que as pessoas possam instalar nos próprios telhados. Então, traz esse elemento da descentralização para o sistema, que muda bastante a lógica de operação, né? Que até o momento, não só no Brasil, no mundo todo, né? Mas acho que aqui isso é bem marcado por grandes unidades e esse fluxo unidirecional, né? Então você tem a energia sendo gerada em grandes unidades, sendo transmitida e chegando ao consumidor final que está ali na ponta. Com a transição energética, essas novas tecnologias se tornando cada vez mais econômicas, você pode, além de receber energia, se você tiver um painel solar instalado no telhado da sua casa, você também vai colocar energia na rede, que acontece, já está acontecendo e ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, né? Essa geração distribuída que a gente chama. Então, o consumidor, ele passa a ser um prosumidor, né? Ele injeta energia na rede. E existem também outras formas, eu acho que a digitalização, esses novos medidores, eles trazem a opção ao consumidor de controlar melhor o consumo de energia dele, para tentar reduzir também o próprio gasto e equilibrar isso com as necessidades de geração, né? Para o sistema também poder trabalhar na forma mais econômica, otimizando toda a rede existente. Então, assim, são várias alterações interessantes e importantes que acontecem nessa transição. Esse é o processo, né? Muito bom. Quer dizer que é uma série de coisas acontecendo, né? As energias renováveis estão entrando, mas o comportamento dos consumidores deixa de ser passivo, né? Os consumidores podem passar a ser ofertantes também de energia nesse sistema e não mais aquele mundo antigo, né? Onde a gente tinha as grandes usinas, né? Sejam as hidráulicas, sejam as termoelétricas, sejam, sei lá, nucleares que colocavam essa energia para a gente. Agora a tecnologia está permitindo que cada um também produza uma parte da sua energia consumida. Sim. E o nó aí da questão é também ainda a gente não ficar totalmente independente do sistema, né, da rede que está colocada aqui para a gente, é que a gente ainda não tem uma tecnologia de armazenamento, vamos dizer assim, 100% economicamente viável e que tenha um apelo econômico também, né? O Tiago que perguntou se a live será gravada, né? Sim, se será gravada, a gente vai disponibilizar, viu, Tiago? Acho que é Paz aqui, o Ronaldo Paz pergunta: termoelétrica, como poderíamos ver isso? Termoelétrica é uma usina, né? Amanda pode explicar melhor que eu, talvez. Ela pode ser movida a vários combustíveis. Ela produz eletricidade, ela gera eletricidade. O combustível para isso pode ser gás natural, pode ser carvão, pode ser óleo combustível, até a nuclear é uma usina térmica também, né? Você transforma a energia a partir do calor, você transforma isso em eletricidade, e o combustível é de várias fontes, né? Deixa eu ver se há mais perguntas aqui. A hidroeletricidade é renovável? Como fica na transição energética? Pergunta do Alexandre Falcão. Você quer responder isso, por favor, Amanda? O papel da eletricidade na transição? A eletricidade, da hidro, né? As hidrelétricas, elas são sim renováveis, e acho que é importante ressaltar que existem ainda, existe, né, uma forma, nem toda hidrelétrica o Barroso que fala isso, né? Que é boa, bonita e barata, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado ao avaliar esses impactos de novas unidades hidrelétricas e os impactos de ambientais locais, né? Mas sim, é uma fonte considerada renovável, mas quando a gente está falando de transição energética, a gente tem aqui, né, assim, o nosso foco principal de atuação aqui no Brasil acaba sendo muito mais nessa integração, de como preparar o sistema para integrar essas outras fontes que trazem suas particularidades. Mas sim, a hidrelétrica ela é uma fonte considerada renovável, sim, e tem que tomados todos os cuidados aí, né, de avaliação desses empreendimentos do ponto de vista ambiental, econômico, social, ainda é uma fonte considerada, mas cada vez tem menos potencial de aproveitamento no Brasil, embora ainda seja
a principal fonte da matriz elétrica brasileira, né? 60%, 64%, se não me engano, da energia gerada aí, em 2018 veio de fontes hidrelétricas, né? Isso é importante destacar, né, Amanda? Porque o Brasil ele é um país privilegiado, né, nesse sentido, né? Nós temos Sim, muitos rios, nós fizemos no passado, né, um aproveitamento muito inteligente, né, dos nossos aproveitamentos hidráulicos, né? O Brasil tem uma participação em energia renovável no mundo muito destacada, né? Eu falo isso porque tem uma questão aqui do Lamarck, isso, que pergunta se existe uma estimativa de tempo para que o Brasil atinja a sua totalidade na produção de energia limpa. Bom, Amanda, você pode comentar isso? Eu já introduzi dizendo que, viu, Lamarck, que o Brasil já tem uma posição privilegiada na produção de energia limpa. Mas que talvez para ser 100% limpa, nós vamos precisar depender de tecnologias, acho que de armazenamento, né, Amanda, para que a gente possa lidar com esse problema da intermitência, né? Porque se não tem sol, você não está gerando, mas vai ter gente consumindo. Se não tem vento, e o vento também tem as suas oscilações, você também não tem produção de energia. Então você precisa de uma energia firme na base, que é um combustível que você possa armazenar, ou água que você possa armazenar nos reservatórios das usinas, que é a garantia, a sua poupança energética, vamos chamar assim, né? Enquanto a sim. gente não tiver A gente essas tecnologias... Desculpa te cortar. Claro. Não, vai lá. Não, a gente já está tendo bastante avanço em termos de preço das baterias também, né? De grande Que escala. Eu acho bom. que vale destacar isso. E até o próximo ponto que eu queria falar. O Brasil, sim, já tem uma matriz energética e elétrica bem mais limpa do que a maior parte do mundo, né? A gente tem 80%, mais de 80% da nossa geração elétrica vinda de fontes renováveis. E da matriz energética total, né, do que se consome de energia no Brasil, em torno de 42% vem de fontes renováveis. E a maior parte do que não é renovável acaba indo para combustíveis, para transportes. Acho que é importante destacar isso. Não se tem uma meta no Brasil, não tem uma meta para chegar a 100% da matriz renovável, mas existe essa possibilidade. Eu acho que a intenção é que num futuro próximo a gente consiga, sim, zerar emissões da nossa matriz, mas existem desafios a serem enfrentados para que isso possa acontecer, e o Ricardo já falou muito bem aí da questão do armazenamento como um ponto-chave para isso, né? Eu queria dizer, Tá bom. entrar num outro ponto que é bem relevante, que todo esse processo de entrada das renováveis começou com a motivação ambiental, né? Motivado pelas mudanças climáticas, então a redução das emissões de maneira geral, né? Da economia de maneira geral, especialmente do setor energético. Mas hoje, com os avanços tecnológicos e com a escala, depois que a China entrou forte na produção de equipamentos, né, de aproveitamento solar e eólico, essas tecnologias já entram competindo economicamente também com as fontes convencionais. Então, aqui no Brasil, ano passado, a gente atingiu o recorde de chegar a 20 dólares por megawatt-hora comercializado de energia solar num leilão aqui no Brasil. Só para vocês terem É uma muito barato, né? comparação, é muito barato. Uma térmica a gás no mínimo o dobro desse valor, né? Nos leilões que a gente tem historicamente. Então, hoje as energias renováveis já entram competitivas. E acho que é importante destacar isso, especialmente nesse momento em que a gente está com a crise vivenciando uma queda dos preços de petróleo, né? Que tem questões aí de controle de oferta, né, dos principais produtores mundiais, que tem eles chamam de guerra de preços aí, tentando elevar ou reduzir preços, mas na prática a gente tem um mercado mundial de petróleo com excedente de oferta, e isso deve acontecer ainda num horizonte, pelo menos até o final desse ano e nos próximos anos, né? Se espera que tenha mais oferta de petróleo do que demanda.
Isso faz com que os preços fiquem mais baixos. E aí tem essa visão de que as renováveis só se justificam num cenário de petróleo, de preço de petróleo baixo. Eu queria chamar a atenção que isso já evoluiu, esse cenário já evoluiu, e mesmo numa situação de preços de petróleo mais baixos, existem vantagens de continuar essa integração das energias, das novas renováveis, né, na matriz elétrica. Por quê? Alguns comentários sobre isso. Também a gente tem visto que esses investimentos, esses fundos de investimento chamados sustentáveis, que são focados mais nesses ativos que verdes, né, e tem menos, não tem na sua carteira de investimento ativos de combustíveis fósseis, eles têm sofrido menos com a crise. Na crise. Então, se olhar na Bolsa dos Estados Unidos, só para dar uma ideia, assim, o que é sofrer menos, né? Claro que eles também caíram, né? A crise é mundial e afeta tudo e todos, né? Todos os tipos de empresa também, mas esses ativos, eles até dia 23, agora passado, tinham caído em 12%. Esses ativos chamados sustentáveis, né? O ESGs. Enquanto que aquele índice que indica as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, né? O Standard Poor's 500, caiu em 24, então caiu o dobro. Isso, se você for comparar as empresas petrolíferas nesse cenário aí de petróleo, caíram muito mais, né? Esses fundos focados em combustíveis mesmo. Então, vale destacar que esses ativos, esses fundos de investimento relacionados à economia verde, eles têm se mostrado mais seguros hoje em dia, né? Quer dizer, porque, enfim, é muito importante isso, né, que você destacou, eu só ressaltar, né, e apontar para ver se a gente está concluindo corretamente. Quer dizer, eu entendo, né, que esse fenômeno se deve ao fato de que os agentes, né, de mercado, os investidores, né, eles acreditam o seguinte: uma hora vai passar a crise, né, e a energia renovável é uma realidade, o mundo vai continuar precisando, né, investir em energia renovável, é uma coisa que veio para ficar, é uma tendência da economia mundial. É econômico já. Já não precisa dos subsídios altos, exato. Não precisa de subsídio nenhum, dependendo do lugar, né? Então, nós temos uma situação que é até um pouco, assim, não é tão pessimista, não. De certa forma, é uma boa notícia que você está trazendo para a gente, né? Que a continuidade da transição energética, ela se dará mesmo num cenário de preços de petróleo muito baixo, que, na verdade, ficaria... Mas você acha que não vai afetar de nenhuma forma, Amanda? Ou pode afetar... De que maneira poderia afetar nesse começo, esse preço muito baixo? Por exemplo, a tendência dos carros elétricos, a eletrificação do transporte, isso aí já seria um pouquinho mais negativo, né? Ou não? Claro, né? Um cenário de energia barata, energia fóssil barata, ele tem vários desdobramentos. Eu não estou também querendo ser aqui inocente a ponto de dizer que não vai afetar de forma nenhuma. Só queria trazer elementos assim para deixar claro, atualizar mesmo, eu acho, essa visão geral de que as renováveis elas só se justificam num cenário de preço de petróleo baixo. Isso não é mais verdade, né? Inclusive, o que as empresas petrolíferas investem em renováveis hoje corresponde a 1% do total que se investe em renováveis hoje, né? Então, também essa visão que eu tenho percebido em artigos que eu leio, né, as empresas petrolíferas vão agora conter, né, para se proteger os próprios ativos, vão deixar também de investir em outras coisas e as renováveis entram nesse pacote. Isso corresponde para o mercado de renováveis a 1% dos investimentos, né? Então, sim importante, mas colocar as coisas assim em perspectiva, que era a minha intenção nessa fala, né? E sim, né? Eu acho que num cenário de energia barata, a tendência é que as ações de eficiência energética, por exemplo, percam gás, né? Percam fôlego.
é comum, né? Quando a energia está barata, é que ela seja usada de forma mais ineficiente. E também compromete os biocombustíveis, né? Como a competitividade dos biocombustíveis, no caso do transporte, adia, muito provavelmente, essa tendência de eletrificação dos transportes. Tem sim desdobramentos, né? Não quero também deixar de falar disso, mas só ressaltando que a transição energética, desse ponto de vista da integração de recursos renováveis, dessas tecnologias mais atuais, né? Ela tem um fôlego próprio já, tá? E aí eu queria também destacar uma coisa que tem a ver com as mudanças climáticas, que a gente tem ouvido muito, né? Que hoje, então a gente reduziu as emissões com a crise, as mudanças climáticas não são mais uma preocupação. Muito cuidado com isso, né? Acho que é importante da gente destacar que essa redução que a gente teve nas emissões não é resultado de uma mudança estrutural da economia, né? É resultado dessa tragédia que a gente está vivendo agora, né? Então, se tudo continuar como está, quando a economia voltar a funcionar, as emissões voltam a crescer, né? Então, o que a gente precisa é considerar medidas nesse pacote de recuperação de economia que estejam aderentes com esse desafio climático que existe. As mudanças climáticas são uma realidade e não é uma realidade para os nossos netos. Também é importante ter isso em mente. Ano passado, na Califórnia, foi necessário cortar o suprimento de eletricidade das cidades lá para evitar faíscas nas linhas de transmissão e aumentar ainda mais as queimadas que estavam acontecendo como resultado das mudanças climáticas, né? Então, assim, já estava tendo bastante queimada de floresta, perderam praticamente estados lá, né, de floresta por conta de secas além do que acontecia historicamente. E aí teve que interromper, sim, esse suprimento de eletricidade para evitar piorar o problema. E aí o que acontece é isso, né? Sistemas que são mais distribuídos, eles acabam também sendo mais resilientes às mudanças aos eventos climáticos extremos, né? Se você consegue resolver localmente, se tem alguma coisa que impacta, aqui no nosso caso, por exemplo, que impacta o regime hidrológico lá na Amazônia, se a gente depende das hidrelétricas na Amazônia, a gente vai sofrer muito mais aqui no Sudeste, por exemplo. Mas se a gente conseguisse resolver nossa demanda energética de forma local, isso poderia ter um resultado diferente. É uma tendência, eu acho, que as renováveis também trazem, né? De localizar mais essa solução, né, da demanda energética. Claro, muito bom. Então, ótimo. Então, nós temos aqui algumas perguntas. Deixa eu dar uma olhada. O Augusto pergunta sobre a previsão das distribuidoras de redução do consumo e de aumento da inadimplência. Ele diz que as empresas estão solicitando um empréstimo ao governo para fazer frente a essa intercorrência. Sim, já comentamos sobre isso também. Vamos ver se tem mais alguma questão que chegou aqui. Eu acho que nós estamos concluindo, assim, já chegando perto da nossa conclusão aqui, estamos a quase já 50 minutos desse papo ótimo com você, Amanda. Enfim, eu gostaria de colocar aqui, para a gente terminar, um último tema. Você já antecipou bastante coisa sobre isso, mas assim, de que maneira a transição energética pode contribuir, na verdade, para a própria superação dos desafios que estão colocados hoje, né? Fala-se nos Estados Unidos, né? Fala-se de um Green New Deal, né? Quer dizer, um pacote de investimentos, né? Quer dizer, como que a transição energética pode ser também uma alavanca para a gente superar a crise e caminhar para um sistema que não seja apenas vamos dizer assim, ambientalmente sustentável, mas também socialmente sustentável? Qual que é a contribuição dessa transição energética nessa saída da crise para a construção de uma nova sociedade? O que você Legal. acha? Ótima pergunta. Eu acho importante, assim, até porque isso está muito
ligado fundamentalmente à atuação do Instituto EMAIS, né? Que a gente acredita que a transição energética é um instrumento para que a gente possa atacar problemas de desenvolvimento social e de desenvolvimento humano que a gente tem mesmo no país, né? Problemas não possa avançar nesse sentido, né? E eu acho que nesse momento a coisa se apresenta de forma muito clara, né? Essa vulnerabilidade, a gente tem números que falam de 40 milhões de desempregados, né, no Brasil, pós-crise. Então, a gente entende essa transição energética, essa instalação, essa integração dos recursos distribuídos como uma oportunidade gigantesca de geração de novos empregos e de dinamização de economias locais, né? Então, a gente gera empregos na construção e na prestação de serviço da própria infraestrutura de energias renováveis, mas a gente também abre a possibilidade de acesso à energia barata, né, mais acessível, né, do ponto de vista econômico, energia limpa e de qualidade para lugares que até hoje têm um acesso muito ruim, né, assim, a isso. E isso impulsiona negócios locais, né, para além de aumentar acesso à educação, à informação, à saúde, né, como é que se lidar com essa questão de necessidade de respiradores em lugares que não têm um suprimento de energia elétrica firme, né? Então, aumenta toda a qualidade de vida geral e também impulsiona novos negócios locais, até também alinhado com o que a gente tem visto, né? Dessa necessidade de aumentar o valor da floresta em pé, né? Isso, Com a perfeito. disponibilidade de energia, é possível aumentar o valor agregado de produtos do agroextrativismo, por exemplo, trabalhar nessa cadeia de valor, né? E isso indiretamente aumenta o valor da floresta em pé, para além dos seus serviços ambientais. Então, lá na Amazônia, açaí, óleo de copaíba, no Cerrado, o baru, enfim, isso. E vários outros negócios que podem surgir, né? Empreendedorismo mesmo, que se apresenta como uma solução para desenvolvimento de economias locais. Então, a transição energética, essas novas fontes, elas conversam muito próximo disso, né? Desse ataque a desigualdades regionais que a gente já experiencia ao longo de anos. E, além disso, é um investimento leve, né? Infraestrutura é leve, a capacitação para a formação de pessoas para trabalhar nisso é mais rápida, né? A dinâmica desses investimentos é mais rápida, você investe e em pouco tempo você já consegue ter a energia ali e alavancar todos esses outros processos, né? Então, assim, a gente entende que a transição energética, ela conversa muito bem com essa necessidade que se apresenta agora de recuperação econômica rápida e para resolver a questão de empregos. E, assim, só para fechar a minha fala, né, acho que vai muito nessa direção do normal para o qual a gente quer voltar depois que tudo isso, dessa onda passar, né? A gente está agora passando por um momento muito grave que a gente não tem nem ideia das consequências disso, né? Exatamente. Como vai ser o mundo depois, né? Dessa crise do corona. Mas acho que é um momento também que cria essa oportunidade da gente refletir sobre a economia que a gente quer reconstruir depois disso, né? A gente já vinha, mesmo antes da crise, passando por outras crises. Essa crise ambiental, uma parcela muito significativa da população vivendo em condições de vulnerabilidade, né? Desigualdade social, desastres como o Brumadinho, a queima de quilômetros de hectares e hectares de floresta, né? Tudo isso sendo, de certa forma, normalizado. Então, acaba que é uma realidade perversa que agora a gente tem chance também de atacar na reconstrução, né? Que tipo de atividade econômica a gente quer incentivar. E nós, no EMAIS, acreditamos que tem essa sinergia, né? Tem um bom compromisso entre o que a transição energética pode oferecer e essa nova realidade que a gente quer construir. Isso, ótimo. Muito obrigado.
E o Brasil, né, nós temos os nossos potenciais, né? Sim. A gente tem recursos naturais, a gente tem inteligência, a gente tem as universidades, a gente tem a ciência, né? Nós temos a criatividade, né? Enfim, a gente tem que aproveitar esse momento que a sociedade está sendo balançada aí por essa crise e pensar em alternativas inteligentes que construam um novo normal, que acho que como você resumiu muito bem, né? E, enfim, eu agradeço, nós já estamos aqui com 55 minutos, eu agradeço muito a sua presença aqui, viu, Amanda, do Instituto EMAIS, Amanda O'Hara, que nos deu aqui grandes esclarecimentos sobre o que é a transição energética, os impactos do Covid nessa transição energética, e nos deu uma mensagem, de certa forma, tranquilizadora e de esperança, né? Tranquilizadora, né? Claro, com um otimismo cauteloso, né? Porque nós sabemos que no curto prazo vai ser muito difícil, mas Sim. as renováveis já têm o seu espaço, vieram para ficar, não precisam mais de subsídios, e nós temos que usar a nossa inteligência, nossos recursos, né? Para aproveitar e fazer desse limão uma limonada e desenvolver as nossas potencialidades e contribuir para um mundo melhor. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço espero poder vocês. fazer novas. Agradeço pela oportunidade de vir aqui falar com vocês, pela honra de estar aqui nessa estreia, né, do Memória com esse assunto do setor elétrico. E também queria agradecer aos nossos parceiros lá do EMAIS, né, o IX e o Ágora, que são nossos apoiadores nesses primeiros anos de atuação do Instituto, aos nossos 24 panelistas, que a gente tem um conselho consultivo de notáveis brasileiros que são muito importantes para calibrar a performance do EMAIS, e o Luiz Barroso, que fez a ponte aqui entre nós, é o presidente desse painel, né? Então, agradeço bastante mesmo pela oportunidade novamente e espero que a gente possa novamente conversar em breve. Ótimo. Obrigada, Então me despeço. Ricardo. Um Obrigado abração. você. Tchau, Outro. tchau. Me despeço de todos os que participaram. Infelizmente não conseguimos responder todas as questões. Lembrando que teremos sexta-feira uma nova rodada das nossas lives, né, sobre o tema de comunicação, né? E às segundas-feiras o Igor vai falar do Covid, e às quartas estaremos de volta nesse mesmo horário para falar de outros temas do setor elétrico, alinhados com a nova orientação da Memória da Eletricidade, que é contribuir para a reflexão, para a divulgação do conhecimento no setor elétrico, para a construção de um futuro e para a divulgação para o público não especialista dos temas relevantes do momento. Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.